geral, assim, eu peço desculpa porque minha câmera não tá abrindo, mas acho que não precisa ficar olhando para minha cara. Eu vou até compartilhar a tela. Então, vou dar uma pincelada geral, assim, de como o terreno chega aqui para a gente, né? O que a gente tem que fazer. Então, os detalhes que a gente tem que se atentar nesse início, né? Que qualquer coisa que a gente come bola no início, no final do processo, durante o processo, a gente pode ter alguns prejuízos, né? Então, acho que isso impacta diretamente lá na viabilidade, na hora que o Gabriel começar a explicar sobre os cálculos, né, as numéricas, né? Então, a gente tem que contemplar muito dessas questões iniciais aqui, documentais principalmente, tá? Só lembrando aí, pessoal, que a gente vai fazer esse treinamento em 2 etapas, né? Até para não ficar muito extenso aí, a Mari vai pincelar com todo mundo essa etapa inicial aí de legalização, documentação, falar sobre todos esses riscos iniciais aí que a gente está exposto, né, dentro da incorporação, tudo que a gente aprendeu aí também no desenvolvimento do 15W aí. E aí, na semana que vem, a Catherine também já mandou um invite para todo mundo. Eu vou estar falando de toda a parte mais de conta mesmo ali, da viabilidade. A parte que interessa, né? De fato. Toda a parte mais divertida do negócio. Porque essa parte, assim, aqui agora, ela é mais burocrática mesmo, é uma parte documental, tem a parte de relacionamento também nas prefeituras. Agora eu fiquei, acho que quase 3 horas lá esperando para ser atendida, não fui atendida, eu vim correndo para cá. Então, assim, tem muita coisa que acontece. Né, Mari? Sem uma não tem a outra. Nossa, é uma coisa. Deixa eu compartilhar aqui. Abre a câmera aí, Gabriel. Turma aí, vamos, quem puder aí, vamos trabalhar empatia aí, falar de câmera aberta aí, pessoal. Quem conseguir. Beleza. Meninos, vocês estão vendo? Não estão vendo? Sim. Tem música no fundo? Tem música no fundo ou não? Não. Voltei, Dani. Não, né? Beleza. Acabei de desligar a câmera e ele mandou esse recado, já voltei. Bora, mostrar todo mundo aqui, ó, ver a carinha de todo mundo, interação. Bom, eu vou... Aqui, primeiramente, gente, eu fiz uma linha do tempo que ela vai falar um pouquinho da parte da prospecção, né? Que é o inicial da viabilidade, né? Então, primeiramente, o Gustavo, vou citar nomes aqui do nosso dia a dia para ficar fácil, né? Então, o Gustavo e o Dário, eles recebem algumas ofertas de terreno, ou por contato, ou através das imobiliárias, né? Então, chega bastante área, assim, para a gente. E eles vão fazer um filtro inicial, né? O Dário, ele, junto com o Gustavo, eles vão discutir a questão dos setores, dos bairros, onde que seria a melhor localização. Então, primeiramente, é feito um filtro. Não é toda a área que a gente recebe que a gente vai aceitar logo de primeira. Acho que a gente tem muito, assim, muito claro onde que a gente quer chegar. Então, hoje a gente está atuando mais aqui nos bairros do setor oeste, Marista, que são setores mais nobres, né? Então, a partir do momento que a construtora incorporadora fala, não, a gente vai mais para as periferias, então aí a gente começa a abrir o leque, né? Começa a receber mais áreas, né? Mas, por enquanto, a gente faz esse filtro e os terrenos chegam, então é muito importante que a gente faça a solicitação de algumas documentações básicas. E na prefeitura, a gente tem o uso do solo. O uso do solo, ele é o principal, é o primeiro documento que a gente solicita na prefeitura para ver o quê? Questão de adensamento, o que pode ser construído. Isso vem já... Caiu? Ué, Mari, parece que ninguém está te ouvindo. Parece que deu algum BOzinho aqui no notebook da Mari. Com a coisa do Deraldo aí também. Mas só complementando, enquanto a Mari fala aí também, a Mari está falando da questão do uso do solo. O uso do solo é um documento fundamental para a gente, porque, na verdade, ele regra
O uso do solo é onde eles pedem os parâmetros urbanísticos para aquele terreno onde a gente está avaliando. Então, por exemplo, se aquele terreno, se ele pode ser verticalizado ou não pode, quais são os critérios de afastamento, quais são as regras de recuo, qual que é a diretriz, enfim, as diretrizes gerais em relação ao todo o planejamento urbano da prefeitura, o plano diretor, que inclusive hoje a gente está com um plano diretor vigente novo em Goiânia. Ontem fizemos um baita esforço para protocolar outros 2 novos projetos aí, porque justamente a gente mudou esses parâmetros urbanísticos. Então, isso vai desde qual a altura máxima do empreendimento, qual a regulagem para ocupação, se ele pode ter ocupação residencial, se ele pode ter ocupação comercial, logística, industrial. É a mesma coisa, por exemplo, eu chego aqui e quero implantar uma fábrica no meio de Moema. Se eu for tirar o uso do solo, eu falo negativo, amigão. Não está regrado para essa área, você não tem liberação para fazer esse tipo de atividade. Então, é uma maneira da prefeitura, é um dos instrumentos que a prefeitura utiliza para regrar e para ordenar a ocupação do solo. Por isso, o uso do solo. Então, sempre quando a gente recebe, uma das primeiras coisas que a gente faz é, de fato, expedir o uso do solo para verificar quais são os parâmetros daquela região. Ela é adensável, não é, e tudo mais, etc. Então, um dos primeiros nasce aí do ponto de vista urbanístico, né? Depois a gente vai para matrícula e tudo mais aí também, que a Mari vai complementar. Dando certo aí, Deraldo? Tá abrindo aqui. Tá atualizando o notebook dela. Na hora certa, né? Mas o arquivo tá na rede? Se precisar qualquer coisa, pega o arquivo e põe na tua máquina, hein? Peraí. Voltou. Problemas técnicos resolvidos. Gente, voltei. Atualizando o meu computador nessa hora, gente. Não tem lógica. Pera lá. Então, bora. Peraí que não tá. Nossa, gente. Gabriel, quer só dar um resumo do que você vai falar na próxima semana aí? Vamos lá. Pessoal, nessa primeira semana, igual eu tinha comentado, a gente vai abordar mais essa parte de legalização, né?
Então, toda essa etapa aí, desde a fase inicial do terreno, quando o terreno chega para a gente ali, desformatado ainda, só com algumas negociações, alguns terreneiros ali, muitos problemas. E aí a Mari, ela vai passar toda essa etapa de todos os documentos que a gente precisa, quais são os riscos envolvidos, como é que a gente vai desenvolver esse produto, até a gente chegar lá na fase de tirar um alvará de construção, de aprovar um projeto de arquitetura e tudo mais. Então, na próxima etapa, a gente vai estar falando da análise de custo disso tudo, né? A gente sabe que é um projeto que tem um horizonte de tempo aí muito grande, né? São 5, 6, 7 anos aí, dependendo do tipo de incorporação. Então, realmente, aí a gente tem que ter uma análise de custo muito, muito firme, muito sucinta ali no início, mesmo sem saber quase nada ali do que vai ser o projeto. Então, essa primeira etapa, a gente fala de toda essa etapa de legalização, com um foco bem, bem intenso aí, e aí na próxima semana a gente vai falar das outras áreas também, falando um pouquinho mais de custo, de viabilidade, de análise de indicadores e análise de risco também. Consegue seguir aí, Mário? Tá ouvindo aí, Derol? Acho que é a Pronto, Mário. gente, Ah, vamos tá. lá. Agora foi. Vocês estão vendo a tela aí, então, né? Sim. Sim. Beleza, então vamos lá. Estava bem no primeiro item dessa linha do tempo, que era a oferta do terreno, como que eles chegam, como que é ofertado, os filtros que a gente faz aqui internamente, né? Então, aí quando o terreno chega, eu sempre falei muito para o Gabriel, quando ele entrou aqui também na GPE, né? Eu falei assim para ele, da importância que a gente tem, né? Tomar cuidado nesse início com esses documentos, com o uso do solo que a gente emite na prefeitura, a solicitação da topografia, a questão da sondagem, liberação de carga, VTO e as matrículas, inclusive o IPTU, que muitas vezes o IPTU ele é bem esquecido nesse início de negociação, né? Se a gente faz esse packzinho de documentos, a gente consegue pelo menos ter uma noção geral de como está a situação do terreno, né? E normalmente a diligência que a gente vai mandar para o pessoal do jurídico analisar as documentações, ela dá start aí, né? Nesse começo. E normalmente ela pode, eu até estava conversando com o Gustavo, porque eu já passei por situação que a diligência levou quase assim até a emissão do alvará de construção, né? Então depende da estratégia que a empresa vai adotar. Tem empresa que ela consegue ser mais rápida, tem terrenos que são mais simples, tem terrenos que são frutos de parcelamento, são glebas maiores, aí normalmente a diligência costuma demorar um pouco mais, então para a gente aqui na GPE, na incorporadora, tem sido um pouquinho mais rápido, né? A diligência, então a gente consegue finalizá-la bem antes do alvará de construção. Então, se na diligência não aponta nenhum problema, né? A gente fica mais seguro de avançar com a negociação. E aí, o que a gente faz? A gente pega esse terreno, a topografia, a sondagem e a matrícula, a gente manda para um arquiteto. A gente aqui na incorporadora tem feito alguns estudos internamente, eu acabo rodando alguma coisa e a gente até compara com o arquiteto que a gente acaba contratando para ver como que está o nosso aproveitamento, a questão da eficiência, que é um número importante para o Gabriel lá depois rodar na numérica, né? E aí, com esse estudo de massa pronto, a gente determina alguns cenários, a gente pede alguns estudos baseados, né? Ou na vivência aqui do mercado, o que está acontecendo na região. Então, vai ser 2Q, vai ser 3Q, vai ter lavabo, não vai ter. Como que é a questão do lazer? Então, aqui na GPE, a gente costuma fazer um levantamento dos concorrentes, a gente planilha muita coisa, então fica eu e o Gabriel na frente lá, olhando, pontuando o que o pessoal está praticando no mercado, mas também é muito interessante que a empresa faça uma pesquisa de mercado, contrate, é um valor que ele é um pouquinho puxado, mas sempre essas documentações aqui que está na tela, eu falo que é uma documentação que ela é importante porque ela entra no risco, né? Então, é legal que, já que a gente está fazendo uma incorporação, é legal que a gente tenha as premissas claras, a gente tenha as documentações todas levantadas, para a gente não ter surpresa lá na frente. E aí, quando o arquiteto ele entrega os cenários, né, do estudo de massa, a gente vai para a viabilidade numérica, que é onde o Gabriel normalmente entra, colocando os cenários, né,
E ficando tudo bem, o número bom, ou se não tiver muito legal, aí o Gabriel normalmente tenta rodar de outra forma, a gente tenta fazer outros desenhos, a gente olha a questão da legislação, se a gente vai usar só a outorga onerosa, ou se a gente vai partir para o TDC, que é a transferência do direito de construir, que a gente usa bastante aqui em Goiânia. Então, a gente começa a pensar um pouco como que a gente vai configurar esse nosso empreendimento, né? E aí, chegando no número bom, aí as definições a partir do Dário, do Gustavo, junto com os terreneiros, eles sentam, conversam muito, são longas conversas, né? E, finalmente, o que seria o ideal é que a gente fizesse um contrato de compra e venda, né? Já nesse momento, para cravar já aquela opção que a gente tem, aquele interesse naquele terreno, para a gente poder legalizar dentro dos parâmetros da lei, né? A gente tem as procurações, tem as documentações básicas dos terreneiros, para a gente poder já começar a movimentação, tanto no cartório como na prefeitura, que é uma parte bem burocrática, ela é bem passo a passo, são processos um pouco mais demorados, né? Então, quanto mais documentação redonda a gente tiver, é muito mais fácil, é muito mais rápido, a gente poupa o tempo da prefeitura, também a gente poupa muito nosso tempo. Então, esse aqui seria aquele cenário ideal. Documentações redondas, não tem problema, a legislação permite a gente adensar, a topografia está ok, enfim, tudo isso é um cenário ótimo para a gente começar a legalização de fato, né? Mas, assim, o que eu acho que é importante a gente frisar é que sempre tem que ter a definição do incorporador com uma pesquisa de mercado bem feita e um sentimento também. Eu acho que empreender também vai também do feeling, né? Quem está no mercado, quem está à frente, está sempre atualizado. Então, isso dá mais segurança para a gente avançar. O feeling é vulgo o estudo de mercado também, mapeamento que a gente faz também, né? Então... Isso, porque a gente gasta muito tempo fazendo isso também. O feeling, quando a gente diz, é entender o que está sendo lançado, o que o pessoal está produzindo, o que faz sentido em cada região, o que a gente vai entrar, o que não vai também. E, principalmente, isso aí é onde nasce. Então, se nascer certo e nascer bem feito, putz, aí você tem um projeto saudável. A gente viu a dificuldade que a gente teve no 15W, porque no 15W22 a gente tinha um terreno e depois foi descobrir o que estava para fazer nele. Então, agora a gente entendeu que é o contrário. O que a gente quer fazer? Aí a gente vai achar o terreno. Então, mas são aprendizados aí do primeiro ciclo, mas é importante agora a gente fazer de uma maneira processual e fazer bem melhor do que o primeiro. Sim, sim. Não sei se o Gabriel quer acrescentar alguma coisa da experiência dele, os meninos, não sei quem tiver alguma pergunta também, pelo menos para essa parte. Mari, acho que eu queria acrescentar que essa parte aí, vou falar um pouco também no meu treinamento da semana que vem, mas eu acho que é importantíssimo tudo que você pontuou, principalmente quanto à pesquisa de mercado, e o que o Dário citou também com relação a você tem o terreno, aí você precisa desenvolver o que você vai fazer naquele terreno, para depois pensar em fazer um lançamento e tudo mais, porque muita gente se extrapola na incorporação por definir um produto aí só no feeling, porque o feeling é importante, mas também não é tudo. Você tem que ter uma análise de mercado, você tem que ter mais segurança, e é claro que você tem que usar o feeling ali no desempate, né? Você está em dúvida entre um produto e outro, aí você usa o seu feeling para definir alguma coisa, porque o Dário ele tem uma frase que ele sempre fala, né? Você está colocando o barco no mar ali, jogando ele para dentro, e daqui 5 anos você vai saber o resultado, né? Você vai chegar no lugar bom ou não. Então, essa fase inicial aí é super importante. A gente tem que tomar bastante cuidado, e eu acho que é a fase de maior risco da incorporação também. Com certeza. Quando a gente analisa, até no Real Estate, lá no MBA de Real Estate, ele chama essa decisão aí da decisão do investimento. E que, na verdade, é exatamente a decisão mais importante do projeto. É a decisão mais importante do ciclo de vida, que na prática, ele pode chegar a 10 anos. Por que 10 anos? Porque entre a gente adquirir o terreno, aprovar o projeto, construir e entregar, na faixa de 5 anos, e mais 5 anos de garantia. Então, essa decisão de investimento, ela tem que ser muito bem ponderada, entender quais são as variabilidades, o que tem no mercado, o que eu estou de margem do projeto empreendimento, que é um pouco a gente vai ver os números na semana que vem também, e principalmente toda a questão de técnica do projeto. Não dá para fechar um terreno sem ter feito sondagem e depois verificar que, meu custo de fundação ali é inviável.
e eu já comprei o terreno, e assim por diante. Então, a gente tem que verificar os pontos de vista urbanísticos, legais, técnicos e mercadológicos, porque qualquer um deles pode derrubar o projeto. Qualquer um deles pode derrubar o projeto. Isso. Justamente. Bom, agora eu vou entrar um pouquinho, eu vou detalhar um pouquinho sobre essa questão da documentação básica, para mostrar para o pessoal, assim, o que pode impactar na viabilidade, né, que vai gerar lá um número, talvez não muito positivo para a gente, né, então, que é onde a gente tem que ter um pouco mais de cuidado. Aí, nos usos do solo, acho que eu comecei a falar um pouco mais no início, né, eu dei uma freada, mas o uso do solo é um documento oficial da prefeitura, ele tem um prazo de validade, né, então, aqui em Goiânia, depende da prefeitura, né, por exemplo, Aparecida, que é aqui do lado, o uso do solo, acho que ele tem 1 ano, né, ele fica 1 ano vigente, aqui em Goiânia são 180 dias, dependendo da cidade, né, então, cada município tem a sua particularidade, e normalmente no uso do solo ele vai falar qual que é a atividade econômica que você pode fazer naquela área, né? Qual que é o tipo de adensamento que você vai ter. Ela vai também falar sobre a questão viária, né? Se faz parte de algum eixo de integração da cidade, do município, se tem alguma previsão para ampliar as vias ou não. Se fizer parte de um corredor, de uma coletora, por exemplo, aqui as coletoras eles exigem que a gente faça aquelas baias de acesso, né? Então, a entrada do carro para desacelerar. Então, todas essas diretrizes iniciais, o uso do solo mostra para a gente. Então, se a pessoa vem ofertar a área, se a gente emitir o uso do solo e a gente tem certeza que ela é adensável, então a gente já sabe que a gente pode avançar com essa negociação, né? Então, não adianta a pessoa vir com um documento com adensamento básico, né? Então, é lógico que a gente tem acesso aos mapas da prefeitura, né? Mas às vezes as pessoas não têm tanto conhecimento na hora de ofertar a área, então cabe a gente também fazer essa análise técnica inicial, né? Depois disso, a gente solicita a topografia, a gente entra em contato, né, com o pessoal da topografia, a gente fornece as matrículas, as certidões, solicita também acesso aos lotes, né? E com esse levantamento topográfico, a gente tem certeza que aquela área que eles estão ofertando para a gente na matrícula condiz com o real. E também se não tem algum tipo de invasão. Já aconteceu da gente fazer muito estudo assim às pressas, não aqui na GPE, né? Mas já aconteceu da gente fazer com mancha do Google, sabe? Naquela correria, né? A gente precisa fazer um estudo e tal. Aí a gente faz um estudo assim pela mancha, quando vê lá, ou pega o mapa da prefeitura, o próprio mapa da prefeitura tem algumas medidas, né? Que eles cadastraram lá. E quando a topografia chega, está totalmente diferente e acaba impactando. Então, é um cuidado que a gente tem que ter. Já teve negociação que não ficou tão boa, assim, né, por descobrir divergências, né, na metragem. E, então, eu acho que isso também é um custo que a gente tem inicial. É legal que a gente faça um levantamento topográfico um pouco mais completo, que a gente possa pegar os vizinhos também. E aí, quando a gente faz a topografia, a gente confronta com as matrículas, a gente já consegue ver o que a gente vai enfrentar lá na frente, na parte da legalização na prefeitura. Então, por exemplo, na matrícula a gente tem que a frente do terreno tem 12 metros, mas a gente descobriu que na prática ela tem 13. Então, a gente já fala assim, poxa, eu vou ter que dar entrada num limite de confrontações na prefeitura e fazer uma retificação no cartório, né? Então, aí começa a parte mais divertida, porque mexer com cartório não é a etapa, assim, mais rápida que a gente tem no processo de legalização, né? O cartório costuma demorar bastante. Então, com essa topografia na mão, a gente consegue analisar todos esses dados, assim, e já descobrir os processos que a gente vai enfrentar. Remembramento, retificação de área, limites, confrontações, aí, se for área maior, gleba, desmembramento, se a gente estiver mexendo com áreas maiores, parcelamento, o que a gente vai fazer no parcelamento urbano, né? Então, são vários cenários, né? E quando a gente vai para a sondagem, é o que o Dário já antecipou anteriormente, né? Já tinha falado, eu sendo redundante, que a gente vai analisar o solo, a gente vai ver a questão do nível do lençol freático também, é muito importante. Normalmente, nesses estudos iniciais, as construtoras costumam pedir 3 furos apenas, né?
E aí, quando for realmente fazer a alocação da torre, dos blocos, enfim, do projeto mesmo em si, aí vai pedindo os furos conforme a necessidade, né, a demanda. E então, também aqui, você consegue saber se você vai ter alguma exigência de fundação, alguma particularidade, né? Então, a gente consegue já prever algumas coisas, alguns custos mais para frente, para a execução também em si, né? A liberação de carga, a gente pede aqui na Enel. A liberação de carga, normalmente, a gente tem um estudo de massa, o arquiteto entrega lá um estudo com 200 unidades, né? Aí a gente normalmente faz essa solicitação para a Enel para saber se para aquela região eles têm essa carga para fornecer. E aí, nessa documentação, quando eles liberam para a gente, também tem um prazo de 1 ano. Depois de 1 ano a gente tem que ficar renovando, né? O uso do solo a gente não precisa renovar, mas a liberação de carga até o início da obra, se eu não me engano, durante a obra também tem que ficar fazendo a renovação, não tem custo aqui em Goiânia. E aí, a partir dessa liberação, no documento eles vão falar se vai ter que fazer alguma rede, vai ter que fazer alguma adaptação, onde serão as entradas de energia. Então, tem muita informação nessa documentação toda, né? E a VTO é aqui, no caso, é a Saneago, que é a nossa empresa aqui de saneamento, a nossa concessionária. E a gente também pega o número de unidades habitacionais e faz o cálculo em cima para saber também se a gente vai ter acesso à água e esgoto. Esse documento é muito importante. Aqui a gente está centralizado em Goiânia, mas para empreendimentos que são mais na periferia, essa VTO ela já dá um bom parâmetro assim para falar, vai ter que fazer extensão de rede, alguma obra que é importante. Às vezes juntam 5 construtoras em Goiânia quando tem que fazer alguma obra que é muito grande, né? Então normalmente eles fazem esses tratos, assim, juntos, né? Então, aqui a gente, por exemplo, imagina a gente vai ter que fazer uma obra de 1 milhão, um exemplo, né? Mas a gente vai dividir entre 5 construtoras, né? Então, isso pode acontecer muito para empreendimentos que não estão aqui nessa área que a gente está atuando hoje. Mas, assim, é sempre bom ter esse documento em mãos. A VTO, ela é importante e ela leva 60 dias para ficar pronta aqui em Goiânia. Então, ela é muito importante porque ao longo do processo de aprovação de projeto, a prefeitura pede a licença prévia, né, que é a licença ambiental. E para emitir a licença ambiental, eles pedem a VTO. Então, a gente tem que amarrar todos os processos, né? Então, quando a gente faz aquele project, que a gente vincula as atividades, né? Então, a gente vê o tanto que uma atividade esbarra na outra e impacta bastante nos prazos, né? Então, a VTO fica aí um alerta. A gente acabou de fazer 2 protocolos ontem, de 2 projetos aqui em Goiânia. No meu radar, eu já começaria a pensar na VTO, por mais que a gente vai ter, talvez, um prazo um pouco mais longo de aprovação para um projeto e para o outro um pouco mais rápido. Eu acho que quanto mais antecipar nas concessionárias, na prefeitura, no cartório, sempre a gente ganha, né? Então, trabalhar com antecipação é muito bom. E aí a matrícula eu já tinha falado, né, que quando a gente pede a topografia, a gente pede as matrículas no cartório, mas a matrícula também, o pessoal costuma na diligência pede a certidão vintenária, né, que ela puxa, assim, um histórico de todos os trâmites que passaram nesse terreno. Então, se tem hipoteca, dívida, falência e algumas averbações, por exemplo, já foi feito remembramento, mas foi feito remembramento na prefeitura, mas a pessoa não averbou no cartório. Então, se não tiver lá, eu vou ter que pegar e fazer esse processo aqui internamente. Então, tudo que a gente puder mapear, sempre é muito bom que a gente já monta todo o esquemático daquele projeto, né? Para poder dar entrada quanto antes e não ficar dormindo no ponto, né? Para não atrasar o vará e tudo mais. E, assim, com todos esses documentos em mãos, né? Tem esse esquemático aqui, que ele é um esquemático que eu tenho já faz muito tempo. Eu não sei se estou me ouvindo. Obrigada. E aqui é um fluxo que eu tenho de aprovação de Goiânia. Eu tenho de todas as cidades do Centro-Oeste, assim, porque eu trabalhei muito com aprovação nas outras cidades. Então, assim, é um esquemático que, assim, se eu fosse pelo prazo que a prefeitura
dá para a gente, né? Que a gente faz protocolo, ele analisa, devolve e tudo mais, a gente conta que uns 130 dias, mais ou menos, um tempo ideal de aprovação de projeto, né? Mas a gente sabe que não é o prazo que a prefeitura dá, porque a prefeitura dá as devolutivas, a gente tem o tempo nosso para fazer as adaptações de projeto, a gente vai reingressar, vai cair numa fila de novo, né? Então, assim, sempre que a prefeitura dá uma devolutiva, é bom a gente internamente ser muito rápido, os projetistas, os parceiros também serem rápidos, para a gente tentar minimizar ao máximo o prazo da prefeitura e de cartório, porque eles têm lá, o cartório pede de 15 a 30 dias para dar retorno, a prefeitura pede 30, quando eles conseguem fazer com menos de 30, ótimo, a gente sai ganhando. Então, e antes a gente tinha um processo aqui em Goiânia que ele era totalmente físico, né? Então, você conseguia ir lá buscar a sua pasta, levar para outro departamento, conseguia pedir, chorar, as coisas podiam andar com um certo jeitinho, né? De forma assim, jeitinho, não estou falando para o lado escuro, né, da coisa, eu digo assim, na conversa, né, você pedir uma ajuda e tudo mais. Agora, hoje não, hoje está tudo no sistema, é tudo feito protocolo online, a maior parte dos processos estão online, então não tem como você apertar o botão para voltar para o analista, então a gente tem que tomar mais cuidado nesse processo. Aqui em Goiânia a gente tem o protocolo e a gente tem 3 análises. Se dessas 3 análises a gente não tiver aprovação, a gente tem que fazer o reprotocolo, pagar a taxa novamente, começar o processo do zero. E a prefeitura, ela escolheu esse caminho, porque antes as pessoas faziam protocolo de qualquer coisa. E aí ficava aquele volume, né, de processos na prefeitura, que não andavam, e não ia para frente, não resolvia. E aí a pessoa brotava depois de 1 ano e meio para resolver um processo lá parado. Então, a prefeitura, ela, ainda bem, ela conseguiu sistematizar tudo, então tá um pouco mais organizado para todo mundo, né? E aqui, assim, eu separei, assim, por essas linhas vermelhas, elas falam os dias que a gente tem para poder dar entrada, então, lá no topo eu coloquei emissão de uso do solo, como eu já tinha falado lá na linha do tempo, né? E aí, com o uso do solo e a topografia, a gente vê se vai dar entrada na certidão de limites e confrontações. E se for necessário, a gente tem que analisar se vai ser necessário a retificação de área, remembramento ou não. Aí ele vem todo na sequência. Então, essas etapas que estão lado a lado, elas começam de forma paralela. Então, todo o processo, assim, na hora que eu falar, eu vou dar entrada na licença prévia. Poxa, na hora que eu dei entrada na licença prévia, eu já pedi a VTO, eu já tenho o protocolo da VTO, a liberação de carga andando paralelamente, a retificação de área já está lá no cartório, já está lá na prefeitura, então, assim, é tudo junto e misturado. Então, a gente não pode comer bola nos processos, a gente tem que ser muito ágil aqui nessas análises, nas devolutivas, para a gente conseguir chegar num tempo bom de aprovação. Eu já vi a aprovação acontecer em 3 meses? Já vi, já aconteceu. Mas são projetos mais simples, né? Então, o nosso, como é uma incorporação, é residencial, habitação coletiva, normalmente a gente dá entrada, faz o protocolo e a gente ainda está pensando no produto, né? Aí acaba que a gente leva um pouquinho mais tempo, né? Mas, em média, a gente leva uns 8 meses, 9, 10 para aprovar. Já vi chegar 1 ano também de aprovação. Depende da complexidade também do processo. E eu acho que o prazo interno nosso reflete muito nisso, né? A prefeitura, ela se esforça para que aconteça dentro dos 30 dias que eles pedem, né? Mas a gente também come muita bola. Eu falo não só aqui, hoje a gente trabalhando aqui na GPE, mas nas minhas experiências, né, em outras construtoras, a gente sabe que o tempo interno nosso de resposta impacta bastante. Então, é sempre bom a gente melhorar os nossos processos internos também. Bom, gente, acho que eu falo muito rápido, tô com uma garganta meio ruim. Alguém tem alguma dúvida? Quer questionar O Elias parece estar com dúvida ali, ó. Não estou tímido, não. Se tivesse com dúvida, eu ia perguntando já. Assim, eu assumo, é uma parte que ela é muito burocrática e normalmente é uma parte que as pessoas não têm muito interesse, né? Eu já fui chamada de despachante, né? Assim, no começo, quando eu comecei a trabalhar, me falaram assim, mas você está fazendo trabalho de despachante, Mariane, né?
Aí eu falei, tô, né? Porque eu vou lá conversar com os analistas, eu tenho que ser arquiteta para debater cara a cara, né? Igual, de igual para igual. Então não é só ir lá, fazer o protocolo e ficar lá esperando e levar chá de cadeira. Não, a gente leva chá de cadeira, com certeza. Mas a gente vai lá levar chá de cadeira para falar de coisa construtiva e coisa importante que é pertinente ao projeto, né? Então, e é chato, porque você lida com pessoas, você lida com entendimento de legislação diferente, tem muito disso. Então, a gente tem que estar munido de informações ao longo do processo. Se alguém falar alguma coisa numa devolutiva, a gente tem que ler, reler a legislação, levar lá e tirar dúvida. Então, não é um trabalho que ele é só de levar documento para cima e para baixo. Você tem que entender da documentação, mas tem que entender tecnicamente do que você está falando, né? Então, Mari, bem isso. Mari, Estou ouvindo. quando você falou sobre topografia, você explicou bastante sobre os limites do terreno e as confrontações. Sobre Mas o na quê? topografia é muito interessante também os níveis do terreno. Sim, com Às certeza, vezes, com terrenos certeza. maiores fazem alterar um projeto. E, junto com isso, Pode. viria a sondagem. Nós tivemos um caso que tinha 2 subsolos, nós eliminamos o segundo subsolo e criamos um outro pavimento acima do térreo de garagem, que seria obrigado a fazer uma laje de subpressão, o parede diafragma e tudo. E no outro caso, uma situação parecida, nós adquirimos um outro lote e eliminamos o segundo subsolo por conta disso. Tá? E lá na Isso. prefeitura, eu sei de... O Andrei, por exemplo, já conseguiu aprovar o projeto lá com menos de 30 dias. Então, assim, se o projeto sair certinho, esse prazo de 30 dias a prefeitura realmente consegue fazer, viu? Aí depende muito Consegue. Se tiver do redondo, arquiteto. fica. Se estiver redondinho, ele aprovou, acho que 27 dias e deu entrada e foi com projeto aprovado. E também tem a questão que em Goiânia tem muito essa questão de consultoria, né? Antigamente tinha uma consultoria meio torta, né? Que a galera pagava para Sim. sair rápido. É. Mas tem a consultoria lá certa e correta, né? Dentro do que é permitido por lei. Então, quando é assim, é muito bom também, né? Eu sempre falei assim, eu trabalhei em outra empresa e lá a gente também tinha assim os direcionamentos, a gente não fazia nada errado, né? E isso é legal porque você constrói relacionamento na prefeitura, né? Então, por que eu vou pagar para uma pessoa da prefeitura para ela tirar uma dúvida que, como contribuinte, ela tem o dever de me tirar essa dúvida, né? Então, acho que isso é muito legal na construção também de relacionamento dentro com os analistas, os gerentes. E eles são tão cara de pau que eles fornecem até nota fiscal. Fornece. E fornece. Ok. Eu acho que, assim, pelo menos é o que a gente vive aqui em Goiânia, né? Eu acho que aconteceu muito, assim, antes, né? Mas hoje a gente, se acontece, é bem camuflado, né? Mas aqui internamente a gente anda dentro do que é o correto. É isso, boa tarde. Estou falando aqui diretamente dos estúdios da nossa transportadora oficial da GPE, 3 estrelas. Ô, Mari, Mari, parabéns pela apresentação. Só um rápido comentário que é longe de ser burocracia. O que a gente faz é um negócio muito complexo. Arquitetura de alto nível, construção de alta complexidade. Eu acho que é certo pelo lado da prefeitura ser criteriosa, é certo pelo lado do cartório ser criterioso também, porque não sendo assim, a gente não teria uma cidade ordenada, a gente não teria a coisa tão organizada. De fato, o que a gente faz é arquitetura de ponta, incorporação de ponta, e de fato isso exige não só da gente, como dos analistas todos do processo aí, esse ser tão criterioso. E aproveitando aqui, meus parabéns, a forma como você conduz é uma forma muito, muito séria, muito criteriosa. Acho que estamos super bem assessorados nessa área aí. Fico feliz. Que bom poder colaborar, né? Assim, é muito gratificante para mim. E vocês estão me ouvindo?
Sim, sim. Eu acho que... Vocês estão me ouvindo, gente? Sim, Sim, Então... Não, e assim, só para fechar, assim, é porque parece que foi rápido, né? Falando assim, eu falo rápido também. Mas assim, quando a gente faz a legalização, a gente tira o alvará de construção, aí a gente vai para cartório ainda, né? A gente vai para o registro de incorporação, que é o que a gente, assim, é o documento que vai falar que é seguro a gente lançar, né? E aí, quando a gente vai para essa parte do lançamento do cartório, também é um desafio, né? Porque você tem que transcrever todo o seu empreendimento, né? De forma escrita mesmo, né? Você vai colocar lá quais são os ambientes, depois tem a parte dos quadros, dos instrumentos, são inúmeras certidões. O Denis participou com a gente da emissão ano passado, né? Do 15W22. E é muito detalhe, né? E a gente tem que estar atento às datas dos documentos, a validade dele lá e tudo mais. Muita coisa acontecendo paralelamente. E aí, quando a gente está nessa fase, pelo menos no 15W22, a gente estava na parte da montagem do stand, do decorado, né? Então, são tantos processos que a gente faz aqui na incorporadora, não só os burocráticos, os de relacionamento, mas tem muita parte técnica, tem a parte de obra. Aqui a gente faz muita coisa ao mesmo tempo, né? Não só eu aqui com a parte da legalização, mas os meninos fazendo orçamento o tempo todo, atualizando outros orçamentos, a gente checando projetos, né, que estão chegando aí, né, de executivo, etc. É muita coisa ao mesmo tempo. A gente conversa com muito projetista, com muita gente da área técnica. É um trabalho muito dinâmico. E aí, quando o pessoal pergunta, né, o que o pessoal faz na incorporação? É só burocracia, né? Mas não é isso, gente. Eu sou apaixonada por esse processo, assim, é muito louco. É muito dinâmico, acho que traz muito movimento para a gente não fica nem tempo parado aqui, é muito bom mesmo. E acho que vale pontuar aí, né, Mari, que você falou muito da documentação no início, mas tem uma documentação importantíssima ali no final, né? Sim. Que é o ABITS, né? Que eu acho que é o santo grau da incorporação. Todo mundo quer tirar para receber o repasse, e para ter o ABITS ali tem que estar tudo certinho, né? Super importante. E eu acho que a gente tem que fazer um próximo, assim, eu acho que a gente vai ter que fazer um treinamento ainda, porque aqui a gente está indo até a legalização, a viabilidade, fechando o negócio, até lançando ali, né? Mas eu acho que é legal depois a gente falar um pouco da contratação com os bancos, né? Eu acho que é importante, é um processo que aí entra também rotina de obra, das medições, como que funciona, né? É uma outra etapa bem extensa até chegar no ABITS, que aí o ABITS também tem aquelas vistorias, a gente chama corpo de bombeiros, vem o pessoal da prefeitura, aí eles começam a implicar com um monte de coisa, o pessoal da obra fica maluco até finalmente tirar o ABITS, aí depois a gente vai a verba no cartório, volta para cartório novamente, aí vai instituir o condomínio. Então, assim, não termina aqui é só até a gente lançar, tirar o alvará de construção, mas vem uma pancada de coisa para frente, né? Exatamente. Não, e complementando também, né, Mari, na verdade esse processo todo é o processo de a gente transformar uma área no empreendimento, né? Então isso envolve todas as áreas, os órgãos onde a gente precisa avaliar, porque para citar do ponto de vista de energia, para a concessionária de energia, no primeiro momento, ela tem 2, 3 lotes ali com determinada carga. Isso. Então, a gente tem que chegar para ela e avisar, olha, essa carga vai aumentar bastante. Então, a liberação de carga é exatamente isso. Pô, eu tenho infraestrutura para isso? Para o predial, onde a gente está trabalhando com áreas adensadas e tudo mais, isso é um item que ele preocupa um pouco menos. E para um loteamento? E para uma região afastada? Isso vale para a água também. Vale. Então, para a questão de viabilidade de água e esgoto, como funciona. No próprio 15W, a gente vai ter que fazer uma obra externa para ligar o prédio nosso numa adutora lá no final da quadra. A parte boa é que é uma quadra só. Sim. Se a adutora tivesse a 3 quadras, seriam 3 quadras de obra de rua ali também para fazer essa ligação. Sim. Então, isso para falar do ponto de vista de concessionárias. Para a prefeitura, é um processo de, você tem 3 lotes. Então, a primeira etapa é remembramento. Você tem que juntar esses 3 lotes, transformá-los num só. Depois, lá na frente, o que eu tenho que fazer? Desmembramento, porque eu transformei em um empreendimento só, mas depois eu tenho que desmembrar em todas as unidades fracionais que a gente vai vender.
Então, Isso. todo esse rito, ele é um rito que ele é extremamente criterioso, é o que o Gustavo falou, ele é criterioso, ele exige muita análise, muito cuidado naquilo que está sendo feito, porque erros nesse processo, eles não custam 10 mil para consertar, não. É erro que são centenas de milhares, dependendo até milhões de reais aí, eventualmente, para a gente voltar e tentar consertar. Então, ele Isso. tem que ser muito minucioso. A gente, assim, o 15W, a gente demorou um ano na aprovação dele, porque a gente foi muito criterioso. A gente, obviamente, primeira incorporação, a passo de tartaruga. Então, a gente preferiu ir muito mais devagar, mas com consistência, do que qualquer outra coisa. Então, acho que esse é o grande ponto. E do outro lado, assim, a gente vai ter alguns treinamentos aqui, né? Então, hoje a gente está falando de como começa, como que é o processo de legalização. Semana que vem a gente vai falar um pouco sobre viabilidade. Legal. Esse é só a pontinha do iceberg. Porque as conversas vão começar aí, né, Dário, com a viabilidade, né? E aí depois a gente vai mostrar para vocês, é importante na semana que vem, Gabriel, trazer quais são os principais indicadores de viabilidade. O que é um cálculo de eficiência, o que é aproveitamento de terreno, o que a gente consegue fazer, o que impacta, o que é relação de vaga-terreno, por que um apartamento de 100 metros quadrados não me dá mais margem do que um apartamento de 40, teoricamente. Sim. Como é que é essa discussão de tipologia, o que é VSO, o que é exposição de caixa, o que é margem, quais são os dilemas que a gente tem que colocar num quadro branco lá na hora de decidir um produto e fica lá arrancando as cabeças lá, porque não tem um certo ou errado, é escolha. Então, é isso. Até a gente pode trazer de exemplo lá, Gabriel, a viabilidade do 15W lá, quando a gente estava lá, põe rooftop, não põe rooftop, divide, põe metade, não põe e tal, e tudo mais, para falar qual foi o dilema nosso lá também, num caso real aí mesmo, a gente teve que enfrentar no ano passado. A definição de produto, como ela impacta na margem, como ela impacta na exposição de caixa, e como que ela impacta, de fato, na viabilidade no go do projeto. Então, realmente, assim, é um trabalho analítico, até tomar a decisão de investir, muito pesado. Porque depois que vai, meu amigo, se você concretou até a 14ª laje, e são 30, você só acaba na hora que você acabar o prédio inteiro e bater o último parafuso. Não tem jeito. Exatamente. Depois que começou, não tem como, meu pé tá doendo, vou parar aqui. Vou fechar a lojinha, vou pegar meu dinheiro de volta. Esquece. Então, incorporação desde o início, aí, desde essa parte da Mari até o final do processo. A cada dia que passa é mais capital que você está imobilizando, né, como empreendedor. Então, você assinou o contrato de compra e venda, você fez o stand, você começou a aportar na obra, então você está imobilizando capital aí durante 3, 4, 5 anos. E é extremamente importante que você consiga estressar vários cenários, assim como o Dário citou, né, na época do 15W22, ali, da viabilidade inicial. Eu acho que a gente deve ter umas 20 planilhas aí de revisão de cenário para a gente encontrar o cenário que propiciava a gente a ter uma margem eficiente, uma margem que podia levar a gente a absorver os erros que a gente ia ter ao longo do processo também. Mas isso daí já é spoiler de semana que vem, eu quero trazer bastante rodar aí junto, vai ser bem bacana. Eu queria só acrescentar, assim, ó, que eu não falei muito da parte do meio ambiente, né, porque, assim, para o 15W a gente não teve, né, mas normalmente para outros empreendimentos maiores, normalmente tem um termo de compromisso, o pessoal costuma pedir plantio, reflorestamento, gente, eu já vi muita coisa, e aí é uma verba que a gente às vezes não contempla na viabilidade, né, mas que é legal a gente sempre ter uma fatia lá para isso, áreas de risco, né, fazer um laudo de contaminação, quando é perto de posto de gasolina, sei lá, cemitério, pode aparecer tudo, né? Então é legal a gente ter essas documentações iniciais também, esses laudos iniciais, para também contemplar na viabilidade esses números, né? Tem que ficar esperto que o terreno literalmente pode ter um defunto enterrado, né? É verdade, né? Tudo a gente tem que olhar com muita cautela mesmo. O defunto é até menos pior do que se for um terreno contaminado, bem menos, bolso e tudo mais. Nascente, ixi, já deu tanta coisa. Mas acho que é isso, a ideia é a gente montar uma rotina e trazer várias coisas. Fala, André. Uma dúvida, tem mais ou menos uma porcentagem, um valor que é estimado para essas verbas ambientais, assim? Costuma ter sim. Agora você me pegou, foi o pulo do gato. Eu sei que tem uma porcentagem sim, eu posso te confirmar depois. Não, faz mas tempo era uma que eu não dúvida pago mesmo. essa taxa.
Mas tem sim, tem até tem um teto que eles estipulam, assim, eu vou até ler na legislação, na federal tem, eu vou buscar essa informação. Eu acho que também tem até que fazer tipo um estudo prévio, né? Por exemplo, você vai Tem. comprar um local que é um posto, aí antes de comprar e ver se vai dar para fazer um prédio, tem que ver estudo do solo para ver se não é contaminado, tem uma parte de coisa Tem isso também, né? mesmo. Tem que fazer. Assim, por exemplo, aqui assim, agora, como a gente está fazendo aqui em Goiânia, não foi exigido, mas olha só, no ambiental, se a gente pegar áreas mais distantes aqui, vai surgir uma pancada de coisa para fazer. Por exemplo, eu posso chegar lá na prefeitura, dar entrada nesses 2 projetos que a gente deu ontem, e aí começa a análise, aí o cara fala assim, quero um estudo de análise de trânsito. Ele não é uma documentação obrigatória, o trânsito, né? Por exemplo, a Aparecida de Goiânia é obrigatório, tem que apresentar o EIT, o RIT, aprovado, né, pela Secretaria de Trânsito lá, mas aqui em Goiânia não. Então, mas ele pode surgir no meio do caminho e eles exigirem. Então, ao longo do processo, eu acho que é legal ter uma verba para essas solicitações que não são obrigatórias, mas que podem surgir no meio do Inclusive, caminho. Que é de você trânsito, comentou esse do trânsito aí, super importante. de vizinhança também tem, o O EIB. WTC aqui do lado, que é aquele empreendimento de 2 torres ali que a gente tem, que tem bastante pessoas, tem uma parte de shopping nele. Foi solicitado esse estudo de trânsito também, eles tiveram que fazer grandes readequações no projeto para conseguir encaixar. Sim. E as Tem a história oficial também, a não oficial. eles pedem aquela lombada eletrônica, sinalização. Quantos empreendimentos pela outra empresa que a gente não aprovava que eles já não solicitavam, né? Ou a gente já fazia na obra lá, deixava para o pessoal fazer na obra, ou a gente pagava para o município, a gente cotava semáforo, sei lá o quê, cotava tudo, apresentava, eles falavam assim, não, tá de acordo, aí a gente resolvia pagar para o fundo da prefeitura. Também tinha essa possibilidade, né? Então, isso pode surgir, por que não, né? Tá lá na lei, inclusive, se você for ler a portaria de protocolo de projeto, tem as documentações que são obrigatórias e tem aquelas que eles podem pedir ao longo do processo. Não, e tem pegando esse gancho. Pode falar, André. Quando também é empreendimento muito grande, por exemplo, um estádio, um shopping, um complexo multiuso, às vezes também tipo, a incorporadora tem que fazer obra de compensação, né? Fazer uma passarela de pedestre, fazer um alargamento de via, fazer um acesso de uma avenida lá novo. Tem. Isso mesmo, tem mesmo. Até pegando o gancho, exatamente. Por exemplo, por que é importante a gente fazer todos esses processos dessa maneira criteriosa que a gente faz? O WTC, lá em Goiânia, antes ele era um empreendimento chamado Nexus. Esse empreendimento ele foi embargado e ele teve um monte de problema, teve que voltar para trás, ficou 2, 3 anos parado, tiveram que reaprovar o projeto, por quê? Uma das solicitações feitas eram estudos de impacto de tráfego na vizinhança. Isso deveria ser feito com toda a participação em volta, com a vizinhança, fazer uma pesquisa, preencher e tudo mais. Na correria, decidiu-se por fazer isso nas coxas e eventualmente falar que tinha vizinho que não tinha, que não existia. Literalmente falsificou alguns procedimentos ali também. Não se sabe quem e tudo mais, mas fato que isso aconteceu. O projeto ficou 3 anos embargado, quase quebrou uma das empresas mais sólidas da cidade, que é a Consciente. Porque o projeto já tinha iniciado, parou-se a obra no meio, o volume de distrato foi absurdo, tiveram que reaprovar o projeto, devolver todo o caixa que eles já tinham recebido e quem tinha comprado a versão anterior, mudar o projeto e vender de novo. A sorte que é uma empresa que já era bem estruturada, né, Dário? Então, uma empresa que já era consolidada, tinha caixa e tudo mais. Se você pega o primeiro empreendimento e lança dessa forma aí, fazendo as coisas nas coxas, o risco é altíssimo. E aí até, por exemplo, desse tipo de análise de estudo de tráfego, André, é que normalmente surge esse tipo de deliberação. Se eu vou impactar o tráfego na região, pode ser que a prefeitura fale, tá bom, você vai fazer um empreendimento, mas você vai piorar a via. Como você vai piorar a tua vizinhança, você vai ter que fazer algum tipo de contrapartida às suas expensas para minimizar ou para mitigar o dano que você está causando. Mas aí, uma dúvida, aí do lado do incorporador, ele vai lá, vê o terreno, faz uma análise de viabilidade, considerando lá os parâmetros dele, beleza. Aí compra o terreno, no meio do caminho, descobre que vai ter que fazer um viaduto, um acesso novo, uma coisa
grande, ou então, sei lá, pegou um solo contaminado, vai ter que fazer um processo lá, sei lá, não sei se é para retirar o solo, para, não sei o termo, impacta direto na viabilidade, né? Tipo, muda tudo, né? Por isso Muda. tem que ter feito antes. Tem que Mas É, eu mas- acho o Mas seguinte, assim, às vezes que eu passei por isso, teve, por exemplo, estudo de impacto de trânsito, né? Mas enfim, de vizinhança. Mas um de trânsito que eu fiz, para aprovar o projeto, você tinha que levar o documento carimbado pela Secretaria de Trânsito. Então, não é tanta surpresa assim. Entre o contrato de novos negócios e o lançamento, você já tem uma dimensão. Eu diria o seguinte, André, cada prefeitura, cada municipalidade vai ter sua regra, cabe a nós, incorporadores, entender, tanto para trânsito, quanto para meio ambiente, quanto para vizinhança, como é que funciona o jogo. E o risco, aí sim é um risco que rola sempre, por exemplo, com bombeiros, a regra muda um pouco ao longo do processo, e aí sim corre o risco de ter que mudar alguma coisa não prevista. Mas na maior Sim. parte das vezes, na legalização do empreendimento, você já se depara com essas exigências. E O aqui, Gustavo citou um caso importante, que é o bombeiro. Então, o bombeiro, muitos anos atrás, não era exigido, isso há muitos anos mesmo, tá? 1986. Não era exigido guarda-corpo, corrimão na escada. O bombeiro chegou a fazer isso no final da obra, na hora de entregar o prédio, agora nós vamos exigir que faça o corrimão da escada. Ah, mas não está no meu projeto aprovado. Não, mas nós estamos exigindo agora. Então, o bombeiro, assim, mesmo que ele aprove um projeto agora, daqui 2 ou 3 anos, ele pode vir exigir alguma outra coisa. A gente está falando muito de impacto de vizinhança, impacto de trânsito. Lá em Brasília, em Águas Claras, teve um caso lá que a AMB, que depois se tornou Brookfield, ela fez 4 torres lá, a primeira estava pronta, pintadinha, com elevador montado e tudo, mas ela fez algum documento errado lá com relação ao tráfego aéreo de Brasília. Ela teve que subir com máquinas e rebentar 4 pavimentos no prédio e fazer de novo, eliminando 4 pavimentos em cada bloco daquele. Imagina a diferença que fez nessa obra o pessoal. Ela perdeu 16 pavimentos naquela obra. Isso aí não tem nem o que fazer, né, Enio? Tipo, pode ter o carimbo que for. O cara vai lá e vê que tem uma escada sem corrimão, fala, cara, não interessa quem aprovou, não pode ter uma escada sem corrimão, vai ter que fazer e pronto. Não tem nem muito argumento, né? Até então, não era exigido. Passaram a exigir durante a obra. E olha que a obra, eu fiz ela com 1 ano e 1 mês. Foram 13 meses apenas. Em 1 ano e 1 mês eles mudaram a regra. Entendi. É o mesmo que a gente sofre com a VCB aqui, André. Na época. É o mesmo que a gente sofre com a VCB aqui também. O bombeiro muda, se aprova uma determinada vigência, depois o bombeiro fala, olha, tá bom, se você quiser brigar, briga, mas se eu fosse, ajustava. Fala aquela ameaçazinha velada ali, né? Obviamente, se quiser brigar, dá para brigar, só que o bombeiro vai vir que nem foi no Parque das Bandeiras lá, que peitou o bombeiro. Você lembra, foram o quê? 10 viaturas do Corpo Bombeiro, mais de 30 bombeiros para fazer a inspeção no shopping. Bomba ninja lá no meio do shopping, muito louco. Bomba ninja para testar a extração de fumaça, isso daí mesmo, pai. Aconteceu também em menor escala no Macmall. Tudo aprovado, bonitinho, foi tirar o Abitse. O cara da vistoria falou, cara, todos os shells tem que ter um banheiro. Tem que ter e pronto. Aí os caras cobram pronta, tiveram que remobilizar, comprar material, desmontar tapume, ligar esgoto, água fria, botar vaso sanitário, fazer todo banheiro em cada shell, que nem tá comercializado ainda. Boa parte do material, inclusive, estava lá que usaram, era nosso, né? Era. Mas é isso, pessoal. Acho que, assim, a gente vai abrindo o leque e tem muita coisa pra gente ver. A ideia nossa agora é fazer uma série para trazer e trazendo cada vez mais o dia a dia da incorporação da etapa de projeto, legalização e tudo mais. Depois a gente vai chegar nas etapas também de marketing. Como é que a gente planeja o lançamento? Quais são as estratégias? Como é que a gente define qual vai ser o público-alvo? Conceito, campanha, eventos. Depois, política comercial, precificação, tabela, como que funciona, estratégia e tudo mais, etc. A gente vai pegar cada uma das verticais ali e vir trabalhando até a gente ter pelo menos uma série de treinamentos aí que a gente vai conseguir passar pelo menos grande parte desse processo. Começa agora, obviamente, começa no Gabriel e na Mari, que a Mari
ver a etapa de legalização. O Gabriel, quem está girando as viabilidades. Daqui a pouco vem o Enio junto com o Luiz para verificar as questões técnicas também. Pô, gerou lá, pô, a estrutura tá cara, não tá, como que tá, e etc, para já nascer com um lançamento de estrutura economicamente viável. Depois vem lá junto com o Gustavo, da parte de novos negócios, estruturação, contrato, de fato, viabilidade, produto, etc. Até lá na frente a gente entregar o prédio. Então, tem uma etapa boa para a gente, tem uma trilha boa para a gente andar. O Deraldo vai ver a parte melhor, só vender. O Deraldo tá só na venda ali. Só vender. Mas também parabenizar e agradecer também pela iniciativa de fazer esse treinamento, velho. A gente fica aqui focado em São Paulo, com negócio de construção, de projeto, de obra, de material, e a gente não percebe como é trabalhoso, como é bonito, como é detalhado esse processo de sair com uma ideia e viabilizar o empreendimento até o final. Então, show de bola ter essas informações, esse conhecimento aí que vocês passaram, velho. Isso aí, André. Assina lá minha procuração. Reunião, caralho. É lindo. Assina minha procuração. Ó, o Gustavão já tá entrando na Mercedes ali, ó. Tô no meu portão de embarque aqui, André. Já com saudade de viajar de 3 estrelas, cara. Bora. Deninho viajou esse dia aí também. Chegou em Goiânia Vesgo lá. Mas beleza, pessoal. É isso. Parabéns aí para os apresentadores, obrigado a todos aí e sigamos com os outros treinamentos da INC. Valeu. Bora, valeu. Bora. Parabéns aí, pessoal. Obrigado aí pelo tempo de vocês. Pessoal, o invite da semana que vem já tá no e-mail, tá? De todo mundo. A Catherine já enviou. Tudo bem, Mário, Gabriel. Ô, Gabriel, você encaminhou a planilha também? Falou que vai ter um exercício semana que vem, né? Vai ter um exercício divertido. Valendo um apartamento o exercício, hein? Tô brincando. Só que você estragou a surpresa, Dário. Tô brincando. Tá gravado, hein? Parabéns pela apresentação, pessoal. Valeu. Valeu, pessoal. Tchau, Té. Valeu. Valeu. Valeu, Mário. Parabéns. Falou. Valeu. Beijo.